Olá, crianças! Depois que vocês assistirem o vídeo que tia mandou sobre cadeia alimentar e o videozinho de ontem, que explica sobre números e algarismos, vocês vão pegar essa atividade que está lá na apostila que tia mandou. Essa daqui fala sobre números e algarismos. Vamos fazer a leitura das questões e ir vendo como é que responde. Na primeira questão diz assim: observe a manchete deste jornal. População brasileira. Aí vai ter um número. Qual é esse número? Vamos ler mais, tia. 190.732.694 pessoas. Aí na letra A. Quantos algarismos formam o número que aparece na manchete do jornal? Então, quantos algarismos aparecem nesse número que a gente acabou de ler? Lembrem que cada algarismo é um número. Por exemplo, quando tia diz o número 19, no número 19 tem 2 algarismos. Aí vocês vão contar quantos algarismos tem aqui nesse número. Na letra B, escreva por extenso o número que aparece na manchete do jornal. Então, todo esse número aí, 190.732.694, vocês vão escrever o nome dele aqui abaixo. Letra C. O número que aparece no jornal indica. O que é que esse número vai indicar? O resultado de uma divisão, o resultado de uma multiplicação, uma sequência em uma ordem ou vai indicar uma quantidade? Na segunda questão, nesta cesta há 3 dúzias de ovos. Observem aqui a cesta. Aí na letra A diz: no total, quantos ovos há na cesta? Então, há quantos ovos aqui na cesta? Se há 3 dúzias de ovos, então vocês vão ter que fazer uma continha. E qual é essa continha? De multiplicação. Uma dúzia é quantos ovos? 12. E se na cesta tem 3 dúzias, como é que vai ficar essa conta? 12 vezes 3. Aí vocês vão ver qual é o resultado. Na letra B, quantos algarismos compõem o número que você escreveu? Então, de acordo com o resultado que der aqui na letra A, vocês vão ver quantos algarismos tem esse número e vai colocar aqui abaixo na letra B. Qual é essa quantidade de algarismos? Letra C. E se houvesse 4 dúzias na cesta? Quantos ovos haveria no total? Aí, da mesma forma, vocês vão fazer a continha de multiplicação. Se uma dúzia é 12 ovos, aí vai ser 12 vezes 4. E vamos para o outro lado da atividade. Terceira questão. Veja algumas distâncias em quilômetros da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, até outras cidades brasileiras. Então, observem aqui, dentro dessa placa, tem várias cidades e tem dizendo os quilômetros que ela tem até a cidade de Ponta Grossa. Façam a leitura e observem bem direitinho. Letra A. Das cidades apresentadas, qual é a mais próxima de Ponta Grossa? A quantos quilômetros fica? Então, depois que vocês observarem aqui, fazer a leitura, vocês vão ver qual é a cidade que fica mais próxima de Ponta Grossa. Na letra B, quantos algarismos foram usados para indicar a distância da maioria das cidades apresentadas? Então, essas cidades, a maioria só não vai ter apenas uma, mas as outras vão ter a mesma quantidade de algarismos. E qual é essa quantidade? Aí vocês vão escrever. Letra C. Qual é o número da placa que contém mais algarismos? Ele representa a distância entre Ponta Grossa e qual cidade? Então, qual é o número aqui que vai ter mais algarismos?
Aí vocês vão colocar e vão botar também o nome dessa cidade. Letra D. Das cidades apresentadas, qual é a segunda mais distante de Ponta Grossa? Que número indica a distância entre essas cidades? Então, a gente já viu aqui a cidade que fica mais perto de Ponta Grossa, mas agora vai ter uma segunda que vai ser mais próxima ainda. Depois da primeira, qual é a segunda cidade? Aí vocês vão colocar aqui o nome da cidade e qual é a distância que ela indica. E por último, na letra E, quais cidades da placa ficam à mesma distância de Ponta Grossa? Então, qual é aqui? Duas cidades, que é a mesma distância. Vocês vão virar a página agora. Aí vamos para essa outra atividade sobre cadeia alimentar. Então, vocês já assistiram um videozinho de cadeia alimentar. Aí vocês vão lendo as questões e respondendo. Na primeira diz assim: sublinhe a definição de cadeia alimentar. Letra A. A cadeia alimentar é a produção do próprio alimento pelos seres vivos, ou é a transferência de energia de um ser vivo para o outro, por meio do alimento. Aí, qual for a correta, vocês vão passar um traço embaixo. Se for a letra A, passa um traço embaixo dela, e se for a letra B, passa um traço também. Segunda questão. Em uma cadeia alimentar, os produtores são os... Então, vocês perceberam no vídeo que a gente vai ter 3 classificações: produtores, consumidores e decompositores. Aí, esses produtores são os vegetais, os animais carnívoros, os animais herbívoros ou os animais onívoros. Na terceira questão, como são chamados os seres vivos que dependem de outro ser vivo para se alimentar? Então, qual é o nome? É produtores, consumidores ou decompositores? Tudo isso fala lá no videozinho. Na quarta questão, os seres que se alimentam de vegetais e animais mortos são os... Qual é os que se alimentam de animais mortos? Os produtores, os consumidores ou os decompositores? E na última questão, na questão 5, observe este esquema de cadeia alimentar. Do que cada ser se alimentou? Anote. Aí vocês vão prestar atenção, observem as setinhas, aí vocês vão dizer: o gavião, ele se alimentou de quê? Da serpente, e assim vocês vão dizendo do que cada animal se alimentou. Observem o esquema e observem as setas. E por último, vocês vão realizar essa atividade. Dentro da apostila, lá na bolsinha que tia mandou, tinha uma folhinha que tinha vários animais, tinha plantas também, vários seres vivos. Aí vocês vão recortá-los, que a gente vai usar eles aqui nessa pirâmide. Observe a cadeia alimentar. Depois que vocês observarem, aí vocês vão recortar os seres vivos, que tia já falou, e vão colar eles aqui na pirâmide, de acordo com a classificação. Vocês vão observar quais são os consumidores terciários, quais são os consumidores secundários, quais são os consumidores primários e quais são os produtores. Aí vocês vão colando cada serzinho aqui na pirâmide. Observem também essas plaquinhas que tem do lado da pirâmide, que são os produtores, os consumidores primários, os consumidores secundários e os consumidores terciários. Então, observem, da mesma forma que foi lá na teia alimentar,
Um vai comendo o outro. Vou dar um exemplo. Se vocês tivessem o gavião, a serpente, o sapo, a lagarta e o vegetal, como era que vocês iam preenchê-los aqui? O gavião seria o terciário, seria lá o topo da pirâmide. O terciário, ele come o secundário. Então, o secundário seria a serpente. O secundário, ele come o primário. Então, quem seria o primário? O sapo e a lagarta. E o produtor seria quem? O vegetal. Então, da mesma forma, vocês vão ver aí, desses animaizinhos que tia mandou, quem será o consumidor terciário, que vai estar lá no topo. Ele vai vir comendo os quais animais e qual será o produtor. Então, essas foram as nossas atividades de hoje e qualquer dúvida podem perguntar, tá certo? Um beijo!